Noite. Meu nome é Solange, sou acadêmica do curso de Artes Visuais pela Universidade de Estado de Mato Grosso. Estou cursando o quarto semestre e vim aqui agora apresentar um trabalho da disciplina de Ensino de Artes e Necessidades Especiais com o professor Leandro. O trabalho ele consiste na apresentação de um plano de aula que seja elaborado para uma criança ou alguém que tenha necessidade especial. E o plano que eu escolhi uma necessidade, um plano de aula voltado para criança que tem uma necessidade de. Eu fiz o plano voltado para uma criança que tenha baixa visão ou uma criança cega. O porquê que eu escolhi esse tema? É porque quando a gente fala em visão, o professor ele tem um pouco de insegurança de como trabalhar com essa criança cega. É, é normal, porque nós como somos videntes, né, como nós enxergamos, a gente não consegue viver a realidade de uma criança cega. Só que, por mais que a gente sabe que a criança cega ela tem um desenvolvimento como a outra, que ela também consegue aprender, ela também tem as suas limitações. E ela também aprende de uma forma diferente. Então, assim, a deficiência em si, ela não afeta o que a criança é capaz de aprender, mas sim como ela vai fazer, como que ela vai ter esse aprendizado, que vai ser de uma forma diferente de uma criança vidente. Então, o meu plano, ele foi voltado para uma turma de primeiro ano do ensino fundamental, que são alunos que estão na faixa de 6 anos de idade. O porquê que eu peguei essa faixa etária? Porque eu penso que a partir do momento que você trabalha um ponto, ele precisa ter um pouco de fantasia. E a criança do primeiro ano, ela está muito, com a fantasia muito forte ainda no seu desenvolvimento. E o meu objetivo geral é trabalhar, desculpa, o meu tema vai ser texturas. Eu vou trabalhar textura com essas crianças cegas do primeiro ano. E o meu objetivo geral é permitir ao aluno com deficiência visual o conhecimento de um tipo de forma geométrica, né, que seria o quadrado. E esse quadrado ele iria formar um xadrez, que seria o tema da nossa história. E fazendo o quê? Permitindo, né, que a criança com deficiência visual ela amplie todas as suas habilidades artísticas, né? Então a questão da textura ela vai vir realmente para somar com o conhecimento já adquirido com a criança. E quais são os objetivos específicos nessa aula que eu iria buscar? Era contribuir por diversos tipos de conhecimento da criança por diversos tipos de texturas, além de conhecer uma forma geométrica, né, que seria o quadrado, e também, assim, aguçar a questão de sentidos, porque a trabalhar a textura, nós vamos trabalhar o tato, vamos trabalhar o olfato. Então, a criança ela vai ter a sua percepção de sentidos também aguçada, que é um ponto muito forte para uma criança que tem deficiência visual. Porque a maior forma dela se comunicar através da audição, através do tato e através do olfato. Ela acaba apurando esses sentidos pelo fato de não ter a visão. Também como objetivo específico, eu vou trabalhar com a criança a diversidade através de uma história, um conto infantil, que vai ser o nosso pontapé inicial da nossa aula. Como eu queria ser a minha metodologia nessa aula? A minha aula iria partir de um princípio que a criança, eu iria contar uma história. Essa história ela se chama o Elefante Xadrez, que o nome do personagem da história seria o Elmer, né? Que ele é um elefante, que ele vive em uma manada de elefantes de todos os tipos, novos, velhos, gordos, altos, magros, só que todos eles são da mesma cor. Somente Elmer, que é um elefante diferente. Ele é um elefante quadrado. Então, todo o seu formato, eles seriam todos de quadradinhos. E o mais legal é que cada quadradinho do Elmo, ele traz uma cor diferente. Então, tem quadradinho roxo, azul, cor de rosa, verde. Então, assim, ele era um elefante diferente e colorido. Então, o Elmo, ele perpassa assim, por todos a parte da história. Ele é um elefante que, no momento, ele não queria aceitar a sua cor, por ser tão diferente. Mas ele foi ver, no final da história, que ele é um elefante diferente porque ele traz alegria para sua manada. Então, assim, cada pedacinho da sua cor é o que traz vida para todos aqueles elefantes que são diferentes, mas são da mesma cor. Então, assim, além de trabalhar a questão da diferença, da diversidade dentro de um contexto social, ele traz também o quê? A questão da forma geométrica, a questão das cores e das texturas também. E como que eu iria trabalhar com esses alunos, né? Inicialmente eu ia contar a história para eles, né?
E depois a gente iria fazer uma conversa assim oral sobre a história. Iria trabalhar também a questão do quadrado. O que seria um quadrado, né? Eu iria pegar barbantes, né? Colocar os barbantes nas 4 pontas e pedir para o deficiente, o aluno deficiente visual, apalpasse as 4 pontas para ver como que seria o formato de um quadrado. E depois a gente iria esboçar um elefante, mais ou menos nesse modelo aqui seria um elefante todo quadrado. Neste momento aqui está aparecendo somente os quadrados, né? Assim, as texturas. E íamos trabalhar cada pontinho, cada quadradinho, né, com uma textura diferente. Eu poderia trazer essa textura pronta para o aluno, ele iria palpar, né? Vamos supor, um quadradinho seria um grão de arroz, o outro quadradinho seria a questão da areia, o outro quadradinho a gente pode colocar uma pelúcia. Então, assim, ao mesmo tempo eu iria trabalhar a forma geométrica e também trabalharia a textura com esses alunos. Além de ter um fundo também de trabalhar a diversidade com esse aluno. A questão das texturas e das formas é algo muito assim presente na questão das artes visuais. E para um aluno cego, ela é de suma importância trabalhar as texturas, porque é uma forma do cego aprender a comunicar, porque o braille, na verdade, eles são pontos elevados, né, que trabalham o tato da criança. Então, a criança do primeiro ano, antes de tudo, do primeiro ano, elas estão nesse processo de desenvolvimento também dos seus sentidos, né? Então, assim, além da comunicação oral, para a criança ela poder aprender, ela também precisa também a leitura do braille, né? Que é uma forma também que ela consegue ler sozinha, ela consegue, não precisa depender do outro para ler para ela. Para ter essa autonomia, então ela precisa desenvolver o tato e a textura, ela é de suma importância para esse desenvolvimento do aluno. Então, após essa questão das texturas, trabalhar todo o elefante colorido com as crianças, nós iríamos fazer uma rodinha de conversa para concluir a nossa aula, né? E falar assim o que ela achou, se ela conseguiu identificar o formato de um elefante, o que é um quadrado, quais são as características do quadrado, que são os 4 lados iguais, quais foram os tipos de textura que ela conseguiu identificar, o algodão, a pelúcia, a semente. Então, assim, seria essa uma forma de avaliação também. A gente iria fechar nessa aula avaliando o conhecimento que o aluno adquiriu com aquela aula. É isso que eu tinha para passar para vocês e obrigada.